compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Segundo está escrito em Filipenses capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 7. Filipenses 4, versículos 1 até o versículo 7. É do conhecimento dos irmãos que nós estamos caminhando em cima desse trecho, dessa escritura, caminhando em cima do texto de Filipenses. E, portanto, estamos no capítulo 4 e estamos encerrando, esta trajetória, embora não hoje, mas estamos já encerrando, estamos chegando no final dos estudos ou da transmissão da palavra do Senhor, na exposição da palavra do Senhor em cima do texto de Filipenses, e hoje aqui no capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 7. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Santo Deus, maravilhoso Pai, eis-nos aqui diante da tua palavra, diante desse trecho das sagradas letras, das sagradas escrituras. Rogamos, Pai Santo, a assistência bendita do teu Espírito Santo neste momento, para que, ó Deus, na exposição da tua palavra, sejamos, ó Deus Santo, tocados, assim como foram tocados também, assim como foram inspirados os nossos amados irmãos, que escreveram, por mandado do Senhor, escreveram as Sagradas Escrituras. Agora, no nosso tempo, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine e nos capacite a absorvermos a instrução que da tua palavra emana. Louvado seja o nome do Senhor, em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém? Deus seja louvado. Irmãos, encerrando então no capítulo 4, esta trajetória dessa linda epístola do apóstolo Paulo, direcionada aos filipenses. E quero ler com vocês nessa outra versão, esse mesmo trecho. É uma versão, uma tradução que fizemos com a ajuda do Google Tradutor, uma tradução livre do inglês. Diz assim: portanto, meus queridos irmãos e irmãs, permaneçam fiéis ao Senhor. Amo vocês e desejo muito vê-los, queridos amigos, pois vocês são a minha alegria e a coroa que recebo pelo meu trabalho. Agora apelo a Evódia e Sintique, por favor, porque você pertence ao Senhor. Resolva a sua discordância e peça a você, meu verdadeiro parceiro, que ajude essas duas mulheres, pois trabalharam muito comigo para contar as boas novas aos outros. Elas trabalharam junto com Clemente e o resto dos meus colegas de trabalho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Esteja sempre cheio de alegria no Senhor. Eu digo de novo, alegrem-se.
Deixe que todos vejam que você é atencioso em tudo o que faz. Lembre-se, o Senhor virá em breve. Não se preocupe com nada. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça a Ele por tudo que Ele fez. Então, você experimentará a paz de Deus, que excede qualquer coisa que possamos entender. A paz dele protegerá seus corações e mentes enquanto vocês viverem em Cristo Jesus. Ai, meus irmãos, que palavra extraordinária! Esse primeiro versículo é como se fosse uma introdução para as recomendações que o apóstolo Paulo vai apresentar. São as últimas recomendações do apóstolo Paulo para essa igreja tão amada, uma igreja para a qual Paulo escreve da prisão, incentivando, encorajando essa igreja a continuar no Senhor. E esse versículo introdutório, versículo 1, para essas recomendações, para esse encorajamento, nos faz lembrar que o apóstolo Paulo está incentivando essa igreja porque ela estava passando por perseguições internas, ataques externos, e ela, portanto, precisaria ficar atenta. E é interessante, irmão, não sei se você percebe que em tempos de crises, em tempos de confusão, o que menos precisamos ouvir são críticas. O que menos precisamos ouvir são as críticas, ou mesmo a inócua constatação dos problemas que nós já sabemos que existem. Aquelas falas indiscretas e desnecessárias, tipo assim: eu sabia que ia acontecer. Já ouviram isso? Eu sabia, eu avisei. Agora eu quero ver como que você vai sair desse imbróglio. Agora eu quero ver, só quero ver. Agora eu quero ver você sair dessa encrenca. Você já ouviu isso? Já ouviu alguém desabafar-se dessa forma? Ou quem sabe, você já desabafou dessa forma? Eu avisei, eu falei. Paulo não está aqui preocupado com esse tipo de coisa, irmãos. Paulo quer incentivar os irmãos, incentivar a igreja. E é algo que nós precisamos nos nossos dias, porque o problema está aí, a complicação já chegou, todo mundo está vendo. Então é necessário uma palavra de incentivo, é necessário uma palavra de estímulo, e Paulo se propõe a fazer isso com a igreja. Paulo se propõe a incentivar, a encorajar a igreja. Portanto, ele diz: meus irmãos, minhas irmãs, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Que maravilha, né, irmãos? Paulo chamaram isso aqui, que a igreja é a alegria dele, que a igreja é a coroa dele, a igreja é uma demonstração de que o Senhor aceitou o trabalho que ele realizou no meio dela. E por isso ele diz que a igreja é essa coroa, é um reconhecimento de que Deus aprovou a obra que ele realizou no meio desses irmãos. Que coisa extraordinária nós encontramos aqui. Algumas orientações, alguns incentivos, alguns estímulos, né, que o apóstolo Paulo então vai apresentar para a igreja nos moldes de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E uma das primeiras colocações que ele faz aqui é no versículo 1 mesmo. No versículo 1 ele diz assim, olha, atenta aí, ele diz assim, olha: permaneçam firmes, permaneçam fiéis. Os irmãos estão lembrados do versículo 20 do capítulo 3, que o apóstolo Paulo diz que eles não eram daqui. Ele disse assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Então, a nossa pátria não é aqui. E, portanto, nós devemos estar firmes. Apesar de todos os embates, de todas as contrariedades que nós vamos encontrando na caminhada, nós devemos ficar firmes. E esse firme é naquela expressão do escritor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Caminhar com firmeza é como um soldado. Irmãos, é como um soldado, ele não teme, ele vai com firmeza. Essa é a linguagem que nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras. E Deus nos chama para esse embate, para que nós nos postemos dessa forma, com firmeza. E portanto, Paulo chama a atenção dessa igreja, chama a atenção para a perseverança, estimula a igreja, persevera, permaneça firme, porque vocês não são daqui. O nosso reino não é deste mundo, como Jesus disse, é eterno. Outro incentivo que o apóstolo Paulo passa para essa igreja, no versículo 2, que nós encontramos, versículo 2 e 3. Agora, é um apelo, ele não está mandando, tá, irmãos? Não é uma ordem aqui que ele dá, não é uma chamada de atenção, assim, como se fosse dando uma ordem. Não, ele está suplicando, sabe aquele negócio? Por favor, é rogar. E ele está cativando a igreja, cativando aqueles irmãos a que atentem para esse apelo, para essa súplica que ele está fazendo. Agora apelo, rogo a Evódia e Síntique, por favor, porque vocês pertencem ao Senhor, resolva a sua discordância. Havia discordância na igreja. Essas duas irmãs eram irmãs que estavam no embate. E por isso ele diz: vivam concordemente, isso é, um ajudando ao outro em Cristo Jesus. Olha o nome dessas mulheres: Evódia. Eu não encontrei nenhuma na minha caminhada, não encontrei nenhuma Evódia e nenhuma Síntique. E olha que eu conheço algumas pessoas, né? Não sei se você já ouviu uma Evódia, né? De repente até pode haver, né, irmão? Mas olha o significado do nome dessas mulheres. Evódia quer dizer doce fragrância. Olha que coisa. Evódia quer dizer doce fragrância. E Síntique quer dizer boa sorte. Olha que coisa. E essas mulheres com esses nomes bonitos, né? Como os nomes não são tanto aos nossos ouvidos, mas do significado tão bonito, mas que viviam em desacordo, viviam em discórdia entre elas. Uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. Irmãos, eu já quero ir aplicando isso aqui na minha vida e na igreja, na caminhada da igreja. Será que era só lá naquele tempo, né, na igreja de Filipos, que existia isso? Né? E aqui ele pontua, né? É interessante que ele pontua, ele não faz fofoca, né? Epafrodito provavelmente chegou e contou para ele o que estava acontecendo. Não são? É uma irmã da igreja, é um irmão da igreja. Não tem isso, irmãos. É fulano e ciclano. Às vezes tem isso, irmão. Olha, eu ouvi falar de que um irmão, uma irmã. Quem? Paulo então cita Evódia e Síntique. São duas irmãs que têm um significado importante no nome, mas que estão em desacordo. E outra, irmãos, são mulheres operosas, são pessoas que trabalhavam. Já perceberam que às vezes acontece isso? E Paulo, obviamente, está falando por conhecimento de causa, porque ele e Barnabé, que eram também operosos, tiveram algumas encrencas na caminhada, tiveram alguns entraves. Paulo, depois arrependido, faz uma correção, e aqui ele está dizendo: olha, aprendi com tudo que já aconteceu na minha caminhada, eu peço a vocês, andem concordemente, né? Eu peço a vocês, diz aqui, resolva sua discordância, andem concordemente.
Irmãos, é necessário que nós atentemos para esses incentivos, esse estímulo que Paulo passa para a igreja, porque isso faz parte da igreja como um todo nessa sua caminhada. Não mudou ainda, não mudou. E essas recomendações que o apóstolo Paulo passou para a igreja de Filipos estão registradas nas Escrituras para que eu aprenda, para que nós como cristãos, como igreja de Cristo, aprendamos. Irmãos, olha, vamos dizer, quase 2000 anos de caminhadas da igreja, e a igreja ainda tem no seio dela Evódias e Sínticas, ou Paulos e Barnabés. É necessário que nós atentemos para essa exortação amorosa do Senhor. É um rogo, é uma súplica. Por favor, irmãos. E Paulo diz assim no versículo 3, ele fala assim: e peça a você, irmão. Paulo precisa de ajuda. Peça a você, meu irmão, eu não cito o nome dessa pessoa aqui, verdadeiro companheiro, que ajude essas duas irmãs, ajude essas duas mulheres. Por quê? Porque elas trabalharam pela boa causa do Evangelho. Elas trabalharam muito comigo, disse ele, para contar as boas novas aos outros. Elas trabalharam junto com Clemente e o resto dos meus colegas de trabalho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, irmãos, nós temos que colocar isso em mente e em prática nessa nossa caminhada. Muita coisa eu não concordo com o irmão, não é verdade? Mesmo com pastores, muitas coisas eu não concordo. Os presbíteros, muitas coisas não concordam. E aí? É motivo de nós nos separarmos? Já está constatado nas Escrituras que essa separação não é benéfica. Por isso, principalmente quando Paulo faz esse apelo em nome de Jesus, andem concordemente em Cristo, porque vocês pertencem ao Senhor. E essas picuinhas que existiam na igreja lá de Filipos, também existiam entre os apóstolos. E o negócio vai continuando. E dá a entender que nós não crescemos tanto quanto deveríamos crescer como igreja de Jesus, porque isso existe ainda nos nossos dias. Aí nós nos milindramos, ou outro irmão ou irmã se milindra, não quero mais saber. Não vou mais, não faço isso, não faço aquilo, e assim fica a igreja. Por isso o apóstolo Paulo diz: irmãs, eu rogo, eu suplico em nome de Jesus, andem, resolvam suas questões, porque vocês são trabalhadoras. A igreja precisa de vocês. Portanto, vocês pertencem a Cristo e vivam dessa forma. Outra exortação que o apóstolo Paulo faz, ou um encorajamento, é no versículo 4. Talvez seja o versículo mais conhecido de Filipenses, depois daquele tudo posso naquele que fortalece. Talvez seja esse aí. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, olha aqui. Ele sai de uma tonalidade, de uma linguagem de súplica, para entrar numa linguagem de exigência, não dele, mas do Senhor. Percebe aqui que é uma ordem, não é uma opção. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Versículo 4. É uma ordem, irmãos, é um imperativo para a igreja de Filipos, é um imperativo para a igreja presbiteriana, é um imperativo para a igreja de Jesus que está peregrinando sobre a face da terra. Estejam sempre cheios de alegria. É uma ordem, é um imperativo. E ele diz que essa alegria é no Senhor. E essa alegria aqui, irmãos, não é simplesmente estar alegre. Porque tem hora que você está alegre, Tem hora que você está alegre, tem hora que você está triste, essas mudanças que existem na gente, Ele diz ser alegre. Você ser uma pessoa alegre.
Quer dizer, a sua essência é de alegria. E é uma alegria que vai além das circunstâncias, porque ele diz assim, olha, alegrai-vos, o quê? De vez em quando? Não, alegrai-vos, o quê? Sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor, é uma ordem. Então, para mim e para você, que é discípula de Jesus, a ordem é essa, alegrai-vos. Não é opção, não é opção, irmãos, não é opção. O cristão não pode ser triste. Nós temos um cântico de criança que gostava de cantar. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Lembra desse cântico ou não? Não pode ser triste o coração. Por isso eu canto glórias. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele é a nossa alegria. É uma ordem dele para nós. Essa é a recomendação que o apóstolo Paulo passa para a igreja. Outra recomendação, meus irmãos, do apóstolo Paulo, no versículo 6, versículo 5, sejam moderados. Versículo 5. Versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Deixe que todos vejam que vocês são atenciosos em tudo que faz. Lembrem-se, o Senhor virá em breve. Essa recomendação para os nossos dias, irmãos, os estudiosos dizem que essa moderação aqui é algo tão profundo, tão especial, que você deve lembrar da palavra equilíbrio. É a questão do equilíbrio. É um indivíduo amoroso, mas ao mesmo tempo é um indivíduo justo. É aquela coisa que você pode imaginar assim, o meio entre o amor e a justiça. A justiça diz, mata. A justiça diz, prende. A justiça diz, surra. Mas o amor disse, não, espera, calma. Lembra quando o Senhor Jesus recebeu ali naquele momento daqueles homens que acusavam aquela mulher pega em flagrante adultério? A justiça, isso é, a lei que emana da justiça, dava a ordem de que para que aquela mulher fosse morta, para que matasse. Mas o amor do Senhor é tão grande, o amor do Senhor é tão grande, que Ele chama a atenção daqueles que queriam matar aquela mulher e diz para eles: e vocês não são pecadores também? Então vocês também deveriam ser apedrejados. É isso que o Senhor Jesus queria falar. E aí eles param e não tem ação mais, não tem o que fazer. Então, essa moderação aqui nós temos, aqui a igreja está sendo exortada ou incentivada, né, que o apóstolo Paulo está dizendo, é para que nós sejamos moderados. E por sinal, essa moderação é um dos ganhos, é um dos presentes que nós ganhamos, segundo o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, se lembram disso? Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, lembra desse texto? Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, pelo contrário. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, pelo contrário. De poder, de amor e de moderação. Equilíbrio. Moderação. E essa moderação tem que ser conhecida. As pessoas deveriam olhar para a igreja dos Filipenses, e hoje para nós também as pessoas deveriam olhar e dizer: como que essa pessoa é equilibrada? Como ela é tranquila? É uma pessoa amorosa, mas ao mesmo tempo é justa. E lembremos que no juízo o que vai imperar é esse amor, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo, lembra? A graça é maior. E, portanto, essa exortação para os nossos dias também. Outra exortação, outro incentivo que o apóstolo Paulo passa para a igreja, no versículo 6, irmãos. Olha aí o versículo 6. O que diz? Não andeis
ansiosos de coisa alguma. Não se preocupe. Ocupar antes. A mente já começa a trabalhar antes do ocorrido, antes de estar diante da situação. Não se preocupe. Não vivam estrangulados. Irmãos, como nós estamos vivendo esses dias, não? Esses dias que nós estamos vivendo são dias de estrangulamento. E é tão interessante isso, irmão, só de pensar, só de ouvir notícia, por exemplo, de pessoas que são acometidas da Covid e saber que elas estão com dificuldade de respirar, o pulmão comprometido, sabe? É complicado. Não sei se você já passou por isso. Não sei se você já passou por essa falta de ar, essa angústia de algo. Só de pensar nisso já me dá eu fico no mal-estar. Mas agora vamos trazer isso para a situação emocional. E a ansiedade não deixa de ser isso também. Um estrangulamento da alma. A pessoa vive sufocada. Ao mesmo tempo que é um sentimento, um pensamento, um sentimento que leva a um pensamento ruim, ela está sentindo algo e começa a pensar coisas ruins, e muitas vezes ela faz coisas ruins também. Os psicólogos dizem que é o mal do século, a ansiedade. E o apóstolo Paulo diz assim: não, para um pouquinho. Não se preocupe. Lembra da expressão de Jesus no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, versículo 25? Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Irmãos, como nós precisamos desse encorajamento do Senhor, dizendo para o meu coração, para o teu coração, para a tua alma: aquieta-te, acalma, está complicado, aquieta-te. Uma senhora chegou tão atabalhoada, tão triste, tão angustiada na casa de apoio recentemente, que ela disse: eu falei assim, qual é o teu propósito? Qual é o teu futuro? Qual é o teu sonho maior? Ela diz: eu estou tão amargurada que eu não consigo vislumbrar o horizonte. Ela não conseguia. E é isso que acontece, irmãos. A pessoa está tão angustiada, tão agrilhoada, tão amarrada com os seus sentimentos ruins, que ela não consegue vislumbrar o amanhã melhor. Um futuro melhor, ela não consegue. A angústia da alma. O salmista, ele diz que a alma dele estava tão angustiada que ele se sentia amarrado pelas cordas do inferno. Cordas infernais o amarravam. E o apóstolo Paulo diz assim: não, para. Não se deixem levar por isso aí. Não se preocupem exacerbadamente. Não se deixem levar. Não se permitam ser estrangulados. E ele completa dizendo: como sair disso? Olha como que ele fala: como sair disso aí? Não se preocupe com nada. Em vez disso, o que ele fala? Ore sobre tudo. É certo que, irmãos, tem hora que o indivíduo não tem nem condições de elevar a Deus uma prece. A alma está tão triste, tão amargurada. Mas ele recomenda, o apóstolo Paulo recomenda, mesmo assim, diga a Deus o que você precisa. Diga para Ele e agradeça a Ele por tudo que Ele fez.
Uma das maneiras, uma das válvulas de escape para sair da ansiedade não é simplesmente aquele exercício de autoajuda. Você dizer, eu sou uma pessoa importante, eu posso fazer isso, eu vou vencer, amanhã será... Não é só isso, irmãos. É fazer uma prece, uma oração, entregando ao Senhor, Senhor, eu estou precisando disso, mas eu não estou conseguindo, eu não sei o que eu vou fazer. E eu não quero que esse meu sentimento de angústia me leve a tal ponto de não conseguir ver o poder do Senhor. Porque a ansiedade causa esse bloqueio na nossa mente. E nós não conseguimos ver Deus. Nós estamos vendo mais a nós e as nossas circunstâncias ao nosso redor e não conseguimos ver Deus e o seu poder. Lembra quando o povo esteve diante do Mar Vermelho? Atrás do inimigo que estava chegando para levá-los de volta para o Egito, e na frente o mar. E agora? O desespero daquele povo. Que angústia de alma. E o Senhor disse para o povo, disse para Moisés, diga ao povo que marche. Simplesmente isso, irmãos. É isso que o Senhor quer dizer para os nossos dias também. Continue, olhe para Jesus, não olhe para si, como aconteceu com o apóstolo Pedro, quando estava ali no barco com o Senhor Jesus. Jesus então se aproxima deles, Jesus estava orando no monte, e quando eles estavam ali sendo levados, quase engolidos pelas ondas, Pedro então vê Jesus, e ele quer ir ao encontro de Jesus. Então vem cá. Pedro vai caminhando sobre as ondas, mas num dado momento, Pedro olha as ondas e ele começa a mergulhar. E Jesus toma-o pela mão e diz, seja crente, seja firme, não titubeie, não olhe para os lados, porque se nós olharmos para os lados, irmãos, é como a pessoa que tem medo de altura, A pessoa que tem medo de altura, se ela está lá em cima, ela começa a olhar para baixo, não olhe para baixo, olhe para cima, olhe para Jesus, olhe para Ele. Não olhe para você porque você não consegue, não olhe para o outro, não olhe para as circunstâncias. Ao invés disso, disse ele, diga a Deus o que você precisa e agradeça a Ele por tudo quanto Ele já fez por você. Então, diz o texto aqui para nós, versículo 6, então você experimentará a paz de Deus, que excede qualquer coisa que possamos imaginar e entender. E a paz de Deus que excede E aí Paulo encerra essa parte aqui dizendo, a paz dele protegerá o seu coração, a sua mente, e nós precisamos disso nesses últimos dias, irmãos. Nós precisamos dessa paz que excede todo o entendimento, que ela protege o nosso coração, a nossa mente, enquanto nós vamos caminhando essa caminhada tão complicada, tão complexa, tão desesperadora. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que nós entreguemos nas mãos do Senhor isso. A nossa vida, o nosso amanhã, eu não consigo levar sozinho, Senhor, eu preciso de Ti. Os problemas se avolumam de tal maneira, problemas, complicações, medo. Aí o apóstolo nos incentiva, confia no Senhor, entrega para Ele, deixa o que aconteceu no passado, de livramento que Ele fez, também acontece com você hoje. O Senhor pode permitir que você esteja dentro de uma fornalha, não pode? Mas mesmo ali, naquela fornalha, aquecida 7 vezes mais, como os amigos de Daniel estavam ali, aquecidos 7 vezes mais, e ali dentro eles estavam passeando. Irmãos, em meio a isso que nós estamos vivendo, é necessário que nós atentemos para essa demonstração, esse incentivo que a palavra nos dá. É necessário nós perseverarmos, permanecermos firmes em Cristo Jesus. É necessário que nós nos esforcemos para andarmos concordemente um com o outro, apesar das nossas diferenças. É necessário, irmãos, que nós alegremos-nos em meio a essas crises. Porque a alegria é do Senhor.
Diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, e sermos moderados, equilibrados, é uma ordem do Senhor. E um privilégio que Ele nos dá para vermos assim. E outra, não vamos ficar ansiosos. Tem comida hoje? Graças a Deus. Tem 1 quilo só? Beleza. Vamos cozinhar esse quilo aqui, vamos comer esse quilo de arroz, esse feijão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amanhã pertence a Ele, Ele proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Disse Abraão, nosso pai da fé, ao seu filho. E assim também o Senhor diz para nós: fica tranquilo, Ele está no controle, Ele está no comando de tudo. E que Ele nos ajude e que Ele continue a nos abençoar enquanto aqui nós caminhamos rumo à eternidade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome do nosso Pai. Vamos fazer mais uma oração, entregando-nos aos cuidados do Senhor. Santo Deus, maravilhoso Pai, eis-nos aqui diante da Tua Palavra. Pai Santo e maravilhoso, queremos rogar ao Senhor que nos ajude. Queremos suplicar ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a nos apropriarmos dessa Sua Palavra. Essas recomendações, esse estímulo que a Tua Palavra nos apresenta. Pai, dá que nós possamos permanecer no Senhor Jesus, olhando para Ele com firmeza e vivendo de conformidade com o Seu ensinamento. Dá, Pai Santo, que nós também nos esforcemos para vivermos concordemente, para termos harmonia entre nós. Dá, Pai Santo, que nós também nos esforcemos, Pai, para vivermos em obediência a essa ordem do Senhor, alegrando-nos em Ti. Embora as tristezas que vemos diante das circunstâncias e mesmo de pessoas tentam nos roubar essa alegria, que nós lembremos desse estímulo da palavra do Senhor. Toma-nos nas Suas mãos e ajuda-nos a vivermos de conformidade com o ensinamento do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa ansiedade, perdoa o nosso pecado por não estarmos alegres no Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a nos entregarmos dia após dia ao Teu amoroso cuidado que nos conduz à eternidade em Cristo Jesus. Toma-nos nas Suas mãos, nós te pedimos assim, em Cristo nosso Salvador, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Meus amados irmãos, minhas irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor constante, imutável, dinâmico e sempre presente de Deus nosso Pai, e a comunhão, consolação e eternas comunicações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre toda a sua família, seja sobre todo o povo espalhado sobre a face da terra, o povo de Deus, a família da fé. E nós cremos que assim será hoje e até que Cristo volte. Por isso podemos dizer, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus continue a guardá-lo e em breve o Senhor nos dará a oportunidade de novamente estarmos juntos. Deus abençoe.